E aí, estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o nosso segundo episódio do podcast Empresa de Verdade. Nesse podcast, o microempreendedor vai aprender técnicas para transformar o seu negócio em uma empresa de verdade. Uma empresa organizada, uma empresa com marketing, com gestão e tudo mais que precisa. Eu sou o Jean Eu sou o Rodrigo. e hoje a gente vai falar, pessoal, sobre um assunto que foi o que trouxe nós dois até aqui, né? Foi o Sociedade. Nós vamos falar hoje sobre sociedade. Então, o Rodrigo vai tratar mais dos tipos de sociedade que existem, né? E eu vou começar contando a história de como começou essa nossa sociedade, né? Como que a Caricanecas se transformou numa empresa de verdade. Uma empresa de verdade. Isso aí. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre ser um sócio atuante, ser um sócio que não é atuante, só investidor, né? Tem Pô, sócio não atuante? Como tem, assim? tem sócio que só bota dinheiro e tem sócio que nem dinheiro não bota, mas tá lá também. Então tem de tudo. Eu não entendo muito desse assunto assim específico. Hoje eu vou só te encher de Vamos pergunta lá, aqui, vamos lá. tá ligado, né? Então, galera, como é que foi como que começou a nossa sociedade e como que ela funciona hoje? O que que é papel de cada um? Quero contar pra vocês a história da Caricanecas, como é que foi. Então, eu iniciei a Caricanecas sozinho lá em outubro de 2018. Eu peguei lá todo o dinheiro que eu tinha no banco lá e apareceu a oportunidade de comprar a franquia e fui lá e iniciei o negócio, né? E começou a dar muito certo, começou a vender bem e tal, e até que chegou o ponto, agora em final de 2020, eu saí do meu emprego, né? Então, saí do emprego que eu trabalhava há 7 anos para viver só do meu negócio, né? Vivendo da Caricanecas e o trabalho de marketing que eu faço para algumas empresas. E nessa troca aí, o que que aconteceu, né? Eu comecei a ter muito mais trabalho, porque eu estava dedicando mais tempo para Caricanecas, né? E, e aí comecei a ficar meio sem controle. Não tinha mais Tu controle de viu que nada. pouca coisa já dá bastante trabalho, né? É, Não teve grandes mudanças, mas já. eu comecei a aumentar um pouco as vendas e aí já perdi total o controle, né? Eu lembro que acho que era um sábado de manhã, a gente estava num churrasco, né? O nosso tradicional Pô, churrasco churrasco. Churrasco do desde sábado. sábado, desde 2012, 13 mais ou menos, que a gente faz muito churrasco aí. E eu tava lá, eu falei, cara, eu tô eu não tava assim desesperado, Mas tu mas tava no impasse, né? eu, Eu vou ou fico? eu tava ali assim, ou eu vendia a Caricanex, do jeito que tava ali, alguém pega, assume o BO aí e faz funcionar do jeito que tem que ser, ou eu preciso de um sócio. Eu preciso de alguém que faça o que eu não quero fazer. Era literalmente Mas isso. tu me contou que tu teve uma experiência de ter alguém te ajudando, né? Que a menina te ajudava e Ah, tu sim. já viu uma boa diferença, né? Então, teve essa parte. Antes quando eu comecei a, né, tropeçar ali sozinho, tinha uma amiga minha que naquela época estava fechado o colégio e ela estava sem trabalhar, assim, né, porque o colégio é fechado e tal. Eu chamei ela para me ajudar a lançar uns produtos lá no sistema, as vendas e tal. E já deu uma baita diferença, né, porque eu queria começar a organizar o negócio e precisava de alguém que fizesse aquilo, porque eu simplesmente não tinha tempo, né. Mas já Às, deu às vezes nem é por falta de interesse, de vontade, às vezes por não conhecer ou por estar saturado, né? Quando tu tá muito saturado, tu deixa muito a desejar. Isso é, é bem interessante cuidar das empresas. e era bem isso que aconteceu. E aí voltou às aulas lá no colégio e essa menina que estava trabalhando para mim, ela não pôde mais trabalhar, teve que sair. E aí sim, aí o bicho pegou. Era final de ano, um monte de trabalho e sem organização nenhuma. Tava sobrando dinheiro, mas eu sabia que dava para vender bem mais se tivesse organizado, né? Aí foi o dia do churrasco aí que eu falei, olha, eu preciso de alguém que faça o que eu não quero fazer, né? É interessante desse dia do churrasco porque a gente debateu várias coisas, né? Até mesmo os outros amigos nossos que estavam lá, a gente comentou sobre alguns, eu quero uma sociedade só pra mim botar o dinheiro e não fazer nada, né? Bota o dinheiro, o cara constrói a empresa lá e depois eu retiro os lucros, né? E às vezes não é isso que é atrativo, né? Eu Ah, sim. particularmente acho que não é ideal. Tanto que, por exemplo, eu terminei uma sociedade faz o quê? Uns 2 meses que eu saí de uma sociedade.
bem rentável, por sinal. Então a sociedade vai além, né? Só da parte financeira, da parte Aí lucrativa do negócio. vamos entrar mais a fundo nos tipos da sociedade aí, né? E aí, o que que aconteceu? A partir daquele churrasco que eu falei, olha, eu preciso de alguém pra gestão do negócio, né? E tu falou, mas então é eu. Então, vamos lá, vamos se botar. E aí, né, a gente deu aquela conversada ali na hora e marcamos um dia na semana pra conversar sério daí, Pra né? discutir de verdade, né? Sem ter cerveja, sem ter É, churrasco, num ambiente mais controlado, né? E aí foi que a gente conversou, olha, Caneca está, falei pra tu, né? Caneca está assim, assim, assado. Tô nesse ponto aqui e eu preciso de alguém pra organizar isso e eu sei que tu sabe, né? Eu já sabia que tu fazia lá na oficina, já tinha o sistema, tudo. E aí foi que a gente fez, então, né? Então, beleza, como é que nós vamos fazer? 50%, é 30%, é 10%, é o quê, né? Decidimos lá a nossa porcentagem, você entrou com um valor e entrou com a para controlar a parte de gestão, né? o interessante dessa reunião nossa é que a gente pôde observar uma coisa que é ideal no nosso negócio. É, a gente fez essa reunião e tu estava disposto a abrir teu negócio para anexar mais alguém, para crescer teu negócio. Não porque você queria injetar dinheiro só para ter dinheiro no bolso, ou não quero mais meu negócio, vou vender. Tanto que, na verdade, você abriu o negócio para mim entrar, contribuir com a minha experiência e a gente tornar ela mais rentável, uma empresa maior do que ela era. Tanto que nos 2 primeiros meses ali a gente já viu uma diferença É, bem bruta, né? foi bem grande a diferença, porque uma que eu não tinha caixa e não tinha mais, eu já tinha, minha coragem foi até um ponto de investir mais no negócio, e eu vi que, porra, não, as empresas crescem um pouquinho, qualquer loja, não digo qualquer, né, mas é quando a gente olha assim para uma loja, parece uma loja tão pequena lá, uma loja na rua, né, e tem lá 5, 6 vendedoras, Uhum. né, na minha cabeça eu ficava pensando, meu Deus, mas, Como que sobrevive essas cara, pessoas? tem que vender 1 milhão por mês Tipo o pra Globo pagar. Repórter, onde É, vive e como. aonde? Na minha cabeça era isso, eu não tinha ideia nenhuma de gestão, né? Eu vim do mundo da informática, sempre trabalhei com tecnologia e desde 2019 para cá comecei a trabalhar muito com marketing. Então eu sempre trabalhava ou na manutenção ou da porta para fora da empresa, né? A gestão ali eu não entendia nada, né? E aí a gente começou e começou a funcionar bem melhor, né? O faturamento médio que eu tinha de 2020 inteiro, porque nessa época ali que a menina trabalhou para mim, ela lançou tudo no sistema, eu tive pelo menos ali os Nos dados dados. de quanto eu vendi, né? Eu não tinha de quanto eu gastava, nada, mas pelo menos eu soube qual era o meu faturamento, né? Lançando todas essas vendas ali. E era um valor que depois, no final das contas, eu vi que era muito baixo, né? E aí a gente começou a sociedade ali final de fevereiro, que a gente conversou e tal, para iniciar propriamente dito em março, né? Em março entrar, digamos, J.R. Santos, que é a nossa nova Isso, razão, nova razão social e na verdade não começou ali a JR, né? A gente ainda é, ficou com o meio um tempo, né? para fazer, estabelecer ela, né? Isso, até E estabelecer. até pra gente testar a nossa sociedade, né? Porque eu comprei, digamos assim, uma parte da empresa, Uhum. mas, vamos, não deu certo. Então, beleza, né? A gente desmancha a Sim. sociedade, mas a gente precaveu de ter um gasto antes de ver o funcionamento se ia dar certo, né? Das duas partes a gente estava disposto a investir um pouco mais, né? Eu, no meu caso ali, era mais trabalhado. A gente falou, vamos contratar funcionária, Uhum. porque eu perco não, demanda muito tempo o atendimento, né? E aí tem todas as outras coisas para fazer, né? Tinha construir site, tinha as reuniões da franquia, tinha fazer necessariamente as canecas, entregar as canecas. E aí onde que ficava o tempo E de... a gente tinha um plano mais ambicioso, né? O quanto é bom foi aquela reunião, porque daquela reunião que a gente viu que o plano inicial não era viável, né? Que ter uma loja física, pagar Ah, royalties maiores, ter mais gente trabalhando, enfim, várias coisas que a gente conseguiu analisar naquela reunião. é verdade, teve essa ideia também da gente abrir a loja, né? E vamos subir Uhum. alto então, né? Mas aí a gente fez as contas, botou na ponta da caneta e não era bem assim, né? E também teve outra coisa que piorou um pouco o medo ali da época, aqui na cidade,
ainda estava acontecendo o fechamento do Sim. comércio, né? Às Tinha vezes o Sabre ficava, fecha do nada ali. tava ali tudo bem uma semana, de Foi acho que repente, pela segunda, teve aquela segunda onda ali, né? Então tava isso. fechando o comércio. Aí vinha o decreto ali, tinha que ficar 2 semanas fechado. Aí a gente começou a pensar, se acontece isso aí, Tá, tá judiado. a gente ia complicar muito pro nosso lado, né? E aí, então, né, encerrando aqui a história do começo da nossa sociedade, né? A gente teve várias ideias, a gente fez a proposta um para o outro, o que que um ia fazer, o que que não ia fazer, Estimou valores. estimou valores, qual que era a responsabilidade de cada um, e a gente decidiu naquela época que eu ainda tinha o CNPJ como microempreendedor individual, o MEI, né, que a gente ia continuar um tempo daquela forma para até crescer mais um pouco, e aí a gente chegou, né, mais propriamente dito, no contrato assinado, né. A sociedade da Caricanecas foi minha terceira sociedade, digamos assim. Tinha a oficina, né, normal lá, que era o meu primeiro negócio. Tinha a JBS, mas era um negócio mais micro, né? E, e a Caricanecas. O que que eu percebi aquele comentário nosso inicial em nossa reunião? É um planejamento que eu já vinha, que era o quê? De ajudar as empresas a administrar. Porque todas as pessoas que eu conheço que têm negócio, muito poucas mesmo que controlam o seu negócio, que fazem um controle de entrada financeira, de saída, fazem uma gestão de fluxo financeiro. A maioria do pessoal vende lá e acha, tá te retirando um dinheiro e tá tudo certo e não tem gestão nenhuma, né? Uhum. Não tem separação de pessoa física e jurídica e nada disso. E aí então, Rodrigo, vamos falar então sobre os tipos de sociedade, né? Eu conheço um tipo de sociedade que é o nosso, que é você faz uma parte, eu faço outra, né? No caso, o Rodrigo trabalha aqui com a gestão da Caricanecas, a compra de produtos, a negociação com fornecedores, né? E eu trabalho aqui mais próximo do operacional e na parte de gestão de marketing, né? As sociedades, né, o nome já vem de sociedade como um todo, né? É um conjunto de pessoas fazendo alguma coisa. A sociedade anormal, digamos assim, eu diria anormal, que é duas ou mais pessoas, onde cada um tem uma determinada parte da empresa, uma determinada responsabilidade. Aí as empresas que há sócios, mas, por exemplo, o cara tem lá 30% da empresa, mas ele não trabalha na empresa. Ele simplesmente forneceu dinheiro. Ah, há outros contratos que os investidores anjos, né, eles injetam o dinheiro na empresa, o cara constrói a empresa, faz funcionar, mas ele não participa, não nada, com um determinado período o cara devolve esse dinheiro para ele, né? Então é bem flexível essa questão de sociedade. Mas o que eu acho mais interessante numa sociedade é determinar o que cada um faz, né? Se Uhum. você tem uma empresa com mais de uma pessoa, você tem que determinar responsabilidades. Por mais que possa ter um que puxe mais forte para a gestão como um todo, você tem que determinar responsabilidades. Uhum. Então é bem interessante isso, né? E acho que já entra aqui a questão também além de conversar sobre isso, de cada um ter a sua especialização mesmo, né? Por exemplo, às vezes pode fazer uma sociedade aí com 3 pessoas que são profissionais de alguma área, É, né? Os três são os profissionais que vão atender o público, vamos dizer assim. o técnico, né? É o técnico, mas nenhum é o administrador, ou o marqueteiro, Uhum. ou o vendedor, né? Então No livro fica mais do difícil, eu acho, né, fazer essa divisão. no livro O Mito do Empreendedor fala justamente isso, né? Que como que é formado as empresas? Ou a pessoa sozinho, ou mais de um, que são os técnicos geralmente, por exemplo, o cara é mecânico, ele reúne um outro amigo lá e abre uma oficina. O cara é eletricista, ele mais um amigo abre uma empresa de instalação elétrica. Então o mito do empreendedor trabalha bem isso, que o cara não é um gestor, né? Ele não é um empresário, simplesmente ele abre e se tem mais de uma pessoa, e nenhum deles vai para esse lado de gestão, de organizar, de fazer compra, de fazer de verdade, fazer a gestão em si da empresa, geralmente enrosca alguma coisa, né? Porque fica aquele negócio, quando não há determinação também, não era para você fazer, era para você fazer e ninguém faz, né? Exatamente. Eu tive a minha primeira sociedade, que nem chegou, eu não chamaria de sociedade, assim, porque a gente não chegou a fazer contrato e tal. Mas, assim, na faculdade tinha um amigo que a gente teve lá, uma matéria de empreendedorismo e tal, começamos a falar muito de e-commerce,
e já tinha outros colegas que já tinham o e-commerce funcionando, lá o Hélio e o Andrei, né? Já vi o e-commerce deles funcionando e tal, e falei, ó, gostei disso, achei uma parada legal, é algo que eu tenho intimidade, né, com a tecnologia e tal, eu sei colocar um site no ar e começar, né? E aí fiz uma parceria, assim, com um amigo meu que estudava junto, ele era de Pato Branco, na cidade vizinha aqui. E o que que acontecia? Ele trabalhava fora, tinha faculdade. E ele tinha que vir de lá para cá na faculdade ainda. Então era mais um tempo que tomava aí. Eu também estava indo na faculdade aqui, trabalhava o dia todo. E nós dois tínhamos os mesmos tipos de conhecimento. Nós dois, ele sabia um pouco mais, ele já usava um sistema que era o Bling, que tinha uma Uhum. integração com a loja online e tal. Mas a gente não tinha um conhecimento de gestão. Então, só o que a gente fazia era lá lançar os boletos que tinha para pagar e o sistema puxava as vendas automático Do do site. site, né? O que que aconteceu? A gente não era uma loja de camisetas, né? Aquela que eu Uhum. trabalhava com aquela marca, né? E o que que acontecia? Camiseta, roupa é algo mais complicado, porque você tem que ter um controle de estoque e tem lá uma estampa, mas você Uhum. tem 5, 6 produtos, né? Que é desde o do tamanho pequeno até lá o GG. E vender uma coisa que não tem. É. E aí o que que acontecia? O que que a gente via acontecer todo dia, né? Nós tinha a estampa lá, a do tamanho M lá, da banda lá, do AC/DC, mas não tinha G. E sempre aparecia o O fulano cara lá, queria G. Os queria comprar gordinhos, né? G. Os gordinhos queriam G e GG. Então, a gente percebeu logo de cara, a gente não tem grana pra manter em estoque todos os tamanhos de todas as estampas. Aí foi um segundo passo que a gente deu olhar. Tá, vamos pegar menos estampas, então, E mais e quantidade. vamos ter a grade completa. Também não funcionou, porque logo vendia aquele tamanho e acontecia de novo e Uhum. ficava. Então, era um negócio bem complicado. E aí, como nós dois tínhamos tempo. Não é que a gente tinha o tempo curto, né? Que aquilo não era uma Uhum. prioridade no momento. Manter a loja Quem não era sabe a uma empresa era prioridade. bem rentável, mas Ela. Eu acho, hoje, a minha visão, sabendo o que eu sei de anúncio online, de fazer tráfego, qualquer loja funciona. A não ser que seja um produto muito ruim que vai chegar lá na casa do cara e o cara nunca mais vai querer comprar. ainda assim vende. Ainda assim vende, Ainda ainda assim vende. assim vai vender. Vai chegar numa época assim que ela não vai mais ser sustentável, né? Porque não tem como vender um produto ruim para sempre, mas que vende, vende. E só que tem que ter um mínimo de gestão, de marketing, de investimento para fazer funcionar, né? E a gente não tinha isso. E chegou num ponto que nós falamos, bom, vamos parar de dar soco em ponta de faca aí que não está funcionando o negócio e encerramos. Então, a nossa sociedade, ela, se tivesse mais alguém que entendesse da parte de gestão, talvez, teria funcionado muito bem. A gente teria loja lá desde 2018 funcionando, né? E eu analisando os teus comentários sobre a loja, né? Tipo, pra mim eu vejo o quanto era fácil organizar, de ter uma gestão, né? De botar um ponto de pedido, saber média quantos dias que vende determinados modelos, quantidade de camisa, precisa de um recurso para investir esse recurso para ter um estoque X e ir mantendo dessa maneira para ela se fortalecer, né, e crescer. Então são pequenos detalhes que na sociedade, se às vezes tem alguém que dá um estralo ali, consegue organizar. Para ver a importância de uma visão de um sócio, a VEG, todo mundo conhece a VEG, né? Todo mundo compra na Bolsa de Valores a VEG. É, a VEG começou como uma fábrica de motores, né? Tal, e motor e gerador são muito parecidos, tá? A diferença é que um converte força mecânica em elétrica e o outro elétrica e mecânica. Os papos do engenheiro aí, já não entendi Mas, mais nada. mas o que acontece? Um dos donos lá, eu não sei dizer exatamente qual, viu a possibilidade de investir em geradores. Não, ó, é um lugar bem viável. E ele expôs para os outros não quiseram. E esse cara pegou do próprio bolso e foi lá e investiu na área de geradores. Na época que eu visitei a VEG com a faculdade, a área geradores correspondia a, não sei se era 40 ou 50% do faturamento. Eles faturam milhões, né? Uhum. Então olha como a visão diferente de alguém, de mais gente, fez crescer a empresa. Talvez se esse cara não tivesse lá dentro ou tivesse se retraído diante das informações dos outros sócios, ela não estaria no tamanho que está hoje. Então é sempre bom uma visão diferente. Então mais pessoas no negócio, se tem essa cabeça de evolução, expande o negócio.
Por exemplo, a minha sociedade que eu terminei há pouco tempo é uma empresa bem rentável, dentro do ramo de serviço, né? O que que me fez sair desse negócio? Por exemplo, aqui nossas áreas são distintas, né? Então, por exemplo, como eu tenho um domínio maior na parte financeira, digamos assim, eu consigo ter, digamos, um respaldo maior, da mesma forma que tu no marketing. Eu não tenho autonomia e conhecimento para te questionar muitas vezes do marketing. Uhum. O que eu consigo te questionar é para tirar dúvida, tá, mas dá certo a gente fazer ou não fazer? Esse tipo de coisa. É a mesma coisa eu digo eu, né? É, Ô, como é que eu lanço isso aqui, né? Estamos toda hora nessa. Daí a gente tinha divergência dessa maneira. Porque, por exemplo, se você gera uma campanha de marketing, você determinou um valor, determinou uma região, você é o cara que sabe se isso é viável ou não é viável. Uhum. Eu posso questionar nos sentidos, será que lançamos para esse lugar, para aquele, e você vai me dar uma resposta. Mas a responsabilidade do marketing é tua. E eu acho que, na verdade, tu deve, né, Uhum. questionar quando tu apresentar um resultado. Ô, tu colocou R$ 5.000 nessa campanha E não aqui deu nada. e tu pode me provar aí o retorno? É uma Uhum. cobrança normal, né, de um sócio pro outro. E tu organizou aquelas contas a pagar lá, tá tudo certo, né? É uma, E é conferir, né? Aham, porque Conferir se está feito, né? uma coisa que tem que haver na sociedade é confiança, Sim. né? Se você faz a sociedade com alguém, então se você está resolvendo determinada situação, você resolveu daquela maneira, você resolveu daquela maneira. Eu posso não concordar e depois a gente conversar. Acho que se tivesse feito dessa maneira seria melhor, tipo de coisa. Mas naquela determinada situação, o responsável tem É. que resolver e Se tomou, se à frente, tomou. né? Então, a mesma coisa na oficina. Os guris lá são os mecânicos. Então, se eles chegam para mim e dizem, ó, tem que trocar esse terminal de direção. Tem que trocar o terminal de direção. Não sou eu que Sim. vou dizer que não tem. E eu vou comprar onde que precisa comprar. Exatamente. Então, o que me levou, por exemplo, a desfazer essa sociedade era isso. Eu era o responsável, por exemplo, pela gestão financeira, o negócio, calcular preço, calcular tudo isso que ninguém faz, né? Que eu Que, não gosto. Eu não que curto, ninguém não. faz e que muita gente acha que teu preço vai ficar um pouco maior. Então, não consigo vender porque o preço é maior. Então, esse tipo de coisa foram gerando situações de desgastes que eu ponderei. Primeira regra lá, né? Contrate demorado, demita rápido, né? Se tu vê um negócio que tu vê que pra frente vai gerar muito mais desgaste emocional. Então, no primeiro mês a empresa, eu entreguei ela com quase R$ 20.000 em caixa, né? Então era bem rentável. No primeiro mês a empresa não tinha conhecimento nenhum de mercado, de pessoas conhecerem a gente, digamos assim. Mas essas situações foram gerando. Eu mandava um preço elaborado, por exemplo. Não, isso não está errado, isso está errado, isso está errado. Então vai gerando um desgaste necessário, né? Então o que aconteceu é que faltava uma definição de papéis e ser cumprida a definição A de papéis. definição existia, mas o questionamento era maior, né? Então, por exemplo, Entendi. não, mas isso que tu fez, como é que tá certo? Tá, mas então como eu solicitava sugestões? Tá, mas como que tu acha que é o ideal de fazer? Não, não sei. Então, mas tu não sabe, tu não tem como questionar quem tá Assim fazendo, né? não tá bom, mas eu não sei como fazer. Então, São situações que às vezes a sociedade não simplesmente não funcionou, então não dependeria, não uhum, seria um contrato ou né, algo fora dos três ali que ia salvar, né? Era a questão de pô, relacionamento mesmo pode de um ser com que outro. da maneira que eles vão levar a empresa daqui para frente vai dar muito certo, vai dar dinheiro, né? Mas para mim não era confortável trabalhar dessa maneira. É, a oficina. A oficina, a nossa sociedade, eles somos em três, né? Então, dois são responsáveis pela parte técnica mesmo, que é consertar carro, e eu sou responsável pelo resto. O resto eu digo, tudo que envolve marketing, envolve financeiro, envolve atendimento ao cliente, envolve fabricação de boleto, enfim, né? Uhum. Tudo, forma de pagamento, preço, tudo eu cuido lá. Agora eu lembrei só te interromper um pouquinho, lembrei de uma história engraçada aqui. Eu jogo um jogo online de vez em quando com os amigos e é em 5 em cada time, né? É o que acontece? Nesse jogo é tipo aquele Counter-Strike, né? Uhum. Que era de tiro assim e tal. Só que nesse jogo ele tem uma diferença, que cada jogador tem uma habilidade diferente. E aí, justamente o que acontece? Um jogador tem uma habilidade para cegar os inimigos. Aí o outro fica mandando usar aquela Uhum. habilidade Sem saber se é a hora ideal ou não. né, mesmo que saiba que é a hora ideal, mas você não escolheu aquele Uhum. jogador, entende? Cada um tem o seu papel lá dentro.
E aí é só quebrar pau, né, cara? O que acontece porque um tá, entre aspas, se metendo no jogo do outro, Uhum. né? Só que já pensou isso acontecer numa empresa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia? Simplesmente não funciona, né, cara? Um jogo é um momento de Sim, descontração ali, uma não, bobeirinha, não né? dói no Mas bolso, né? não dói no bolso, principalmente. E aí a gente, né, no final das contas a gente dá muita risada e no outro dia estamos tudo amigo e jogando de Exatamente. novo. Agora numa empresa, Porque daí tu gera, imagina tu gerar um estresse diário. Todo dia tu tá negociando com aquela pessoa, todo dia tu vai se tornando inviável, né? No começo, quanto é importante tu instalar cultura na empresa. Quando a gente abriu a oficina, por exemplo, então eu ficou determinado isso, que os guris fariam mecânica, né, o serviço de manutenção e tal, e eu cuidaria do resto. Aí a gente começou a ter essas barreiras de não, mas a oficina X lá cobra R$ 10 mais barato, a oficina Y cobra dessa maneira, ou você faz ou você não faz. E eu tive todo um trabalho de estruturar isso, mostrar para os guris tudo isso. Não, da mesma forma que eu não quero vender fiado, que eu quero receber o dinheirinho certinho, é vocês que querem receber o salário de vocês. Então, se vocês realizarem o serviço de manutenção correto, que não gere garantia, que não gere retrabalho, que não gere custo para a empresa, que gere benefício para o cliente, eu vou garantir que os meios financeiros supram o salário de vocês e a empresa cresça. Então, aí você falou uma coisa interessante, né? Eles são responsáveis por fazer os carros ficarem funcionando e o cliente não uhum, voltar a reclamar. E você é responsável por fazer o salário deles chegar na mão, né? uhum, Essa achei bem porque legal. até quando o cliente reclama, o cliente liga para mim, não liga para eles. Né? Então veja que a gente tem que ter um grau de confiança, de saber que, não, o meu mecânico disse que tem que trocar essa peça, fazer X, Y, Z no carro, beleza. Ah, deu um problema, é eu que vou ouvir, digamos assim, do cliente essa É, reclamação. e aí agora me veio uma outra situação na cabeça. Já pensou você, o cliente vir reclamar e você bater no peito e falar, não, o meu sócio aqui, imagine, ele nunca faria isso, né? E às vezes o cara, se você tá confiando nele, mas ele não fez o que tinha que ser Uhum. feito, né? Então vai ficar feio pros dois, né? Então, tanto que determinadas situações que às vezes acontece, uma peça nova da garantia, né? Acontece um Sim, defeito de de fábrica, né? feito de fábrica não tem o que ser Então, feito. a nossa cultura realiza uma prévia de orçamento que tem que fazer, passa para o cliente aprovou, a gente fez o conserto. Deu algum problema, o cliente chegou lá, ó, tá com defeito na peça que foi trocada. A gente vai lá, testou e realmente é a peça que foi trocada. Não tem que ficar discutindo assim, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é só. Primeira coisa, conserta o carro do cliente. Resolve o problema do cliente. Depois, em nossas conversas, eu vou orientar os, ó, É. esse tipo de situação não pode acontecer. Vamos resolver pra não Uhum. acontecer mais, né? Não é, tu não pode ser, como diz o Marcelo Germano, né? O apagador de incêndio, né? O especialista em resolver Especialista. problema, né? É, só resolve o problema, só Você tem resolve o que problema. resolver a situação que tá causando aquele problema, né? E essa visão de gestão é que muitos deles não tinham. Por exemplo, hoje, até faz uns 3 ou 4 meses que eu contratei uma guria para me ajudar no administrativo. Porque antes tudo isso que eu comentei aqui, a gente já tinha 4 mecânicos e eu ainda estava suprindo o administrativo sozinho. Tu diz o administrativo, cuidar de lançar tudo no sistema? Lançamento via sistema, compra de material, pagamentos, contato com o cliente, passar o orçamento, buscar o cliente, levar o cliente, Uhum. cobrar o cliente, tudo isso aí eu estava fazendo. E ainda assim, às vezes, como eu tenho uma formação de mecânica industrial, então precisa refazer uma rosca lá num parafuso, esse tipo de coisa, eu auxilio também. Então tudo isso estava saturando. Hoje em dois, no administrativo, o serviço, digamos, está tranquilo, mas para um era saturado. Uhum. Então quando E aí quando para dois tá tranquilo, o que que significa? Que dá pra crescer, né? Exatamente. Aí, quando eu solicitei a contratação da moça que está me ajudando lá, até ficou esse negócio assim, pô, mas parece que tu não trabalha o administrativo, né? Mas tu tá aí Tá sozinho, aí sozinho? por que que não vem ajudar nós aqui, né? Exatamente. Então, hoje, a forma que a gente está trabalhando, sabe o que que é a empresa sem caos, como o Germano disse, que é tu saber, tu abre a tua empresa, cada um tem suas funções, surge uma demanda de trabalho, o pessoal, todos eles sabem o que tem que ser feito, para quem que tem que ser informado, alguém orça, passa para alguém comprar, tudo isso organizado. Trouxe uma tranquilidade no nosso trabalho, sabe? Até eu Uhum. mostrei, viu como é bom ter mais gente trabalhando, É, né? Viu como é ideal, exatamente, né? exatamente como funciona o nosso aqui na Caricanecas, né? Eu tô aqui na Caricanecas junto com a Jéssica que trabalha com a gente.
Então a gente tá aqui no operacional, a gente faz marketing, posta uns stories durante o dia e tal. E você tá lá na oficina trabalhando, mas ao mesmo tempo você, quando precisa fazer compras aqui para Uhum. Caricaneca, você faz, né? E aí o que que acontece? Você vai lá no sistema, né? E lança lá, comprei X canecas lá e lança lá a ordem de Determinado compra. fornecedor, forma de É. pagamento. Às vezes eu nem sei que tu fez a compra, ou falei pra ti, mas não sei quando que você comprou, simplesmente chega a mercadoria aqui. Eu sei que é só eu entrar lá no sistema e ver lá, opa, tá aqui a compra, é só eu lançar o Uhum. estoque, tu já lançou as contas. Então, se não tem em primeiro lugar, a confiança e segundo, a organização, isso não acontece, né? Uhum. Imagine tu, tipo, chega aqui um monte de caneca, às vezes ou chega um boleto de uma coisa, chega de outra coisa. Ô, Rodrigo, né? Da onde que veio isso aqui? Por que que isso? Estão me cobrando aqui, né? Tem que pagar ou não tem que pagar? Então, a sociedade é para isso, né? É para ter essa organização, para ter essa confiança, cada um ter o seu papel e isso virar uma engrenagem. Se não virar uma engrenagem, vai ser como vai ter dois competidores ali, Uhum. não duas pessoas se ajudando, né? Acontece muito do pessoal competir, tipo, eu que faço a empresa funcionar, né? Eu que sou a cara da empresa, eu que não sou aquilo. Por exemplo, hoje a minha sociedade na Caricanecas, eu particularmente sou quase imperceptível na Caricanecas, porque vocês que estão ali fazendo É, story, que postando aparece na foto e frente, tal, né? né? Talvez muitas pessoas nem saibam que a Caricanecas tem um sócio, né? Às vezes a gente posta alguma coisa e Isso, tal, já né? postamos alguma coisa, mas Mas não é não o é tempo todo, né? exatamente. Então, e às vezes, se tu não tem esse conhecimento de saber que o que importa é a empresa crescer, né? Então, se eu tô aparecendo na Caricanecas ou não, não importa. O que importa é a gente fazer nosso negócio crescer, nosso negócio render dinheiro e Aham. assim por diante. Então, e esse negócio de sociedade, de aparecer ou não aparecer, às vezes vai pesando muito. Porque, por exemplo, suponhamos que eu quisesse ser teu sócio, eu ia aplicar um dinheiro e simplesmente sumir da Caricanecas. Então, comprei lá 60% da Caricanecas. Então, eu virei o sócio majoritário e botei 50, 100 mil reais lá. Daí, e não faço nada. Então, como que eu vou querer tirar um salário? Então, É. outra coisa, se o sócio não participa do trabalho mesmo da empresa, enfim, não trabalha na empresa, simplesmente é sócio por ser sócio, ele vai ter direito à repartição dos lucros lá. Então, se ele tem 20, 30%, ele vai receber isso aí, porque é uma repartição de lucro. Então, ele, como Uhum. dono de 30%, ele tem direito a 30% do lucro. É, exatamente. E da onde que vem, né? Agora que você falou 20%, 30% de repartição de lucro. Da onde que vem essa repartição de lucro se não é de um contrato assinado, né? Se, eu lembrei de um caso aqui também, por exemplo, lá, o cara fez a sociedade, tá, eu vou entrar só com dinheiro e você vai entrar com operacional. Aí, de repente, o cara do operacional começa a ter muito trabalho, Uhum, muito trabalho, muito trabalho. Começa a surgir muito trabalho e o outro não tá fazendo, entre aspas, nada, uhum. mas esse foi o acordo. Foi o acordo? Tá assinado lá. Aí o cara do operacional começa a não gostar, né? Desmotivar, vai Ele vai falar, desmotivando. porra, mas só eu que tô trabalhando um monte aqui, não sei o quê. Eu quero mais essa sociedade. Não, peraí, nós assinamos um contrato aqui, você concordou que era isso, agora você viu que não é viável, né? Então Uhum. é algo que não foi pensado lá atrás, né? Então o que que vai acontecer com a sociedade quando chega nesse ponto, né? Ou vai dar briga, vai, quem sabe, acabar ali, ou, né, vão brigar e, quem sabe, chegar num acordo, ou simplesmente tem que sentar e renegociar a sociedade, né? Mas daí tudo tem um custo. Uhum. Vamos renegociar? Tá, então isso eu vou te vender uma parte a mais, ou você vai ter um salário a Salário mais. maior e assim Vamos adequar, né? fazer uma mudança no contrato social, né? É um papel que está lá assinado no contrato. Se os dois estão de acordo com a mudança, muda. Se não estão mais de acordo, agora não dá simplesmente para reclamar do que está Uhum. acontecendo, sendo que já foi É, assinado o acordo, que é né? um exemplo de como quando a pessoa quer crescer a empresa, quando eu resolvi ampliar a oficina, eu fui lá e fiz um financiamento pelo CNPJ da empresa e tal, mas era um valor baixo, não era um valor atrativo, né? E eu dei o meu carro no negócio, peguei um pouco de dinheiro emprestado no meu nome, então, e não mudei o contrato social. Então, eu me dediquei um pouco a mais para minha empresa funcionar. Por quê? Uhum. Porque eu tinha essa condição de fazer isso.
E aí o acordo com os sócios era qual para você ter feito isso? Nenhum, né? Porque a gente chegou num ponto que a gente precisa crescer a empresa, Uhum, mas não temos esse recurso. Aí entra naquela questão de alguns assim, eu não sei se dá, o outro não sabe se dá, tipo aquele receio e tal. certo. E eu, como gestor, eu via que dava. Mas eu fiz praticamente o cara da VEG fez lá. Eu fui lá e botei do meu Uhum. para fazer funcionar o negócio e mostrar, ó, realmente funciona da forma que eu queria. Mas aí, daí como que aconteceu? A empresa te devolveu esse Tá me investimento? devolvendo até hoje. Eu fiz um Ah, tá. parcelamento, ela Entendi. tá me devolvendo, né? Mas o que eu quero Então, dizer, no caso, assim, só para esclarecer, para quem tá ouvindo, talvez ficou um pouco confuso como eu entendi errado. Vocês investiu, você, entre aspas, assim, você emprestou um dinheiro a Uhum, mais para a empresa para fazer algo acontecer. uhum. O que eu quero levantar disso é que se todos os sócios se doarem a mais do que for pedido, dificilmente a empresa não vai crescer. Eu poderia, Hum, não, eu coloco meu dinheiro, mas eu quero alterar o contrato social. entendi. Quero um pouquinho a mais porque eu vou botar meu dinheiro. Ou simplesmente não. Então, se ninguém vai botar dinheiro, então ninguém bota dinheiro. Então a empresa não cresce porque alguém não quer se doar um pouquinho a mais, sabe? Uhum, Então, quando tu começa com essas mesmices assim, tipo, eu não vou fazer isso porque o meu sócio não fez. Não, não entendi. é assim que funciona. Todo mundo tem que se doar para o negócio funcionar. Se todo mundo se doar, da mesma forma que precisa fazer um processo, o cara do operacional vai ter que estar lá às vezes fazendo o processo fora de hora, tem que fazer. É, por isso que a gente começou a tratar lá atrás falando dos tipos de sociedade, né? Então, por exemplo, essa sociedade da nossa, os dois estão no operacional do negócio como um Uhum. todo, né? Um numa parte e outro em outra. E aí se comentou lá atrás que tinha o investidor anjo, qualquer outra, Investidor anjo, tu pegar lá o The Shark Tank lá. Shark Tank. O cara vai lá, precisa de dinheiro. Uhum, Esse investidor anjo, ele é um cara que tem, por exemplo, o cara que investiu no Facebook, o brasileiro lá, um investidor anjo. Eles pegam negócios promissores, injetam um dinheiro, simplesmente colocam esse dinheiro na empresa, eles têm lá, vamos supor, 20, 30, 40, enfim, a porcentagem que for estipulada, e tá lá esse dinheiro. Aí essa empresa vai crescer, vai valorizar. Chega o momento que a empresa devolve esse dinheiro para ele. No caso, você investiu 100 mil reais, a empresa que corresponderia a 50%. Hoje a empresa vale 1 milhão. Então, se você tem 50%, a empresa tem que te dar 500. É uma forma de investimento. Tem gente que só trabalha com isso, né? e isso daí tá no contrato social da empresa que esse investidor tem uma certa porcentagem da empresa. Aí tem 1 milhão de possibilidades. Hum, O cara pode fazer um contrato que ele está comprando X% da empresa, pode fazer um contrato que ele empresta esse valor para a empresa e daqui 2, 3 anos a empresa devolve. Há casos que está estipulado em contrato, eu te empresto 100 mil reais, daqui 2 anos você me devolve. Se você não me devolver, eu tenho tantos por cento da empresa. entendi. É tudo, digamos aí, é um campo bem aberto, né? Você Eu acho. pode Daí vai da negociação totalmente de da cada um. negociação, Porque né? se tu tem um talento muito bom no operacional e tu precisa de dinheiro, porque infelizmente sem dinheiro ninguém faz nada, Não funciona. então às vezes acontece muito do cara pegar o dinheiro de alguém, construiu a empresa, fez a empresa, tá bonitinho, rodando, daí começa a chegar naquilo que a gente comentou antes. Só eu trabalho, o cara não trabalha. Então, Uhum. mas tu percebeu que lá atrás o teu negócio não seria viável se aquele cara não tivesse colocado o dinheiro? É, aí é que tá, né? É o não pensar na hora de Uhum. fazer, da hora de assinar o contrato, Porque, né? não, vamos pegar dinheiro, vamos pegar dinheiro. Então, isso é bem, determinar as funções do sócio é bem importante, sabe? O que não pode ocorrer, que eu falo financeiramente, é você pegar um dinheiro de alguém, do investidor, tal, vender uma parte da tua empresa, é o cara não fazer nada, nada, nada mesmo na empresa e receber um salário mensal. Eu acho extremamente errado. Talvez a empresa seja muito lucrativa e possa fazer isso, Uhum. mas se a pessoa não trabalha na empresa, não tem por que ela receber pro labore. Ela vai receber distribuição de lucro. Ó, hoje vamos fazer uma repartição de lucro. Temos 100 mil reais, vai pegar 50 mil cada um. Aí é uma coisa, né? Aí é que tá, né? Tem essa diferença que muita empresa, até tava falando com um parente meu esse final de semana, e eles não estão assim perdidos, mas eles estão bem desorganizados na questão do sistema, né? Então não tem lá no sistema lançado certinho o que você falou agora de divisão de lucros e o que é Prolabore, né? Isso aí pode gerar muito problema para a empresa também, né? Isso a gente vai É, tratar em um episódio específico mais é, dessa parte aí, né? porque se Mas, você tem pro labore, você tem que pagar imposto, né? certo. Se você só tem distribuição de lucro,
não paga imposto, mas se você não pode ter distribuição de lucro, se a empresa Se não a dá lucro. empresa não tem lucro. Então, esses são detalhes, né? Por exemplo, E aí, é só para dar uma pincelada nesse assunto, se a empresa não tem lucro, você falou, não pode ter distribuição de lucro. Falando assim é Uhum. óbvio, né? Mas na prática do dia a dia não é tanto. É que a empresa não ter lucro e a empresa ter caixa são coisas diferentes, né? Então, Esse assunto aí é complexo. Não, então às não vezes vou a nem entrar pessoa, mais nele. a pessoa, né, que a pessoa só olha lá, tem dinheiro no caixa, então tá dando lucro, né? Mas não é assim, né? E o contas a pagar, como é que Tá tá, né? lá, né? Então, esse detalhe. Então, ter essa forma de determinar as funções de cada sócio é extremamente ideal para o funcionamento da empresa. A nossa parceria aqui, você retira um valor, eu retiro outro valor. Então, da mesma forma, quando a gente resolveu montar o podcast, vamos montar um podcast. O que gerar do podcast, quanto que é quanto cada um, né? Isso tem que ser determinado, tem que ser conversado. Então, aí o ideal é fazer uma união de diferentes culturas, diferentes conhecimentos, né? Se alguém que nem você, tem um domínio maior do marketing, então, teu ponto forte, para mim que não sei nada, os meus anúncios da oficina foi você que me ensinou a fazer. Sim. Então, essas coisas que a gente vai agregando lá na empresa. Eu cuido dessa parte, a parte técnica os guri fazem. Então, mas eles também não precisam ir lá no banco saber, estão me cobrando essa taxinha do quê? Isso aí Né? os lançamentos no sistema lá, taxa é outra coisa, né? Voltando ao que você falou antes, achei bem, bem importante aquilo lá. Eu garanto que o salário vai chegar e eu faço a Uhum, administração, a taxa aqui, taxa ali, parcelamento, condição para o cliente, e vocês garantem o trabalho de vocês, né? Eu vejo muito, eu acompanho uns grupos de marketing no Facebook, né? E tem gente do Brasil todo. E acontece muito lá, assim, de vez em quando o cara vem com um textão lá e posta, eu fiz a sociedade com o fulano, e aí era pra ele fazer isso, isso, isso e aquilo, e eu tô fazendo a minha parte e ele não tá fazendo a dele. E agora, o que que a gente faz? Aí geralmente não, sempre tem alguém que responde, né? Tem também advogados no uhum. grupo, né? Pessoal que entende mais do assunto. E a pessoa só responde assim, o que diz o contrato? O que que tá escrito lá no contrato? Se um dos dois não está cumprindo o que tem que ser cumprido, vamos executar esse contrato, né? Ou encerra a sua sociedade, ou senta e conversa e cada um faz o que tem que ser feito. As pessoas ficam, às vezes, criando uma tempestade num copo d'água, sendo que, né, às E vezes nem o tem o contrato. Exatamente. E o que mais dá bastante problema, porque as empresas geralmente são familiares. No Brasil, se não me engano, 70, 80% das empresas são familiares. Aí, o que que fica meio? Por exemplo, se nós fôssemos dois estranhos e realizamos um contrato em uma empresa, e lá tem determinadas funções de cada um, por sermos estranhos, quando alguém descumpra a sua parte, o cara vai lá e executa e E deu. conversa e deu, né? Mas geralmente o cara faz sociedade com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, e daí fica aquele negócio, ninguém executa nada porque são E parentes. aí, quem sabe, dá uma briga, vira um caso de família, o Aham. que era para ser só da pessoa jurídica, né? Que é um exemplo bem isso. Tem um amigo meu e cliente da empresa que ele trabalha com funilaria, calha, essas coisas. E ele e o amigo dele são sócios lá e tal. E um dos funcionários era irmão de um dos sócios. Mas esse funcionário chegava atrasado, não respeitava o cara e tal, aquela coisa. Tanto que chegou uma hora que o sócio, que não era irmão no caso, falou: Ó, eu não quero mais que o cidadão trabalhe aqui na empresa. O que que são, lá eram dois sócios, né? Não tinha três para dar um voto de Minerva. Não, é aquilo ali, né? Uhum. Então o rapaz falou: Ó, infelizmente, o que aconteceu? Esse cara que era o irmão, no caso, que era dono da empresa irmão, arranjou serviço pro cara em outro lugar, fez tudo para amenizar a situação e tal, Uhum. né? Para desligar o cara dali. Pra família dele, ele ficou como o carrasco. O Imagina. cara que mandou o irmão embora, a mãe dele tava louca de brabo, que vai, sabe? Tipo assim, o pessoal não entende que empresa não tem nada a ver com a família. É. A empresa tem que ser totalmente separada da família. E esse não entende, o que que entra aí é a emoção, né? A emoção do dia a dia ali. E isso interfere, sim, no negócio, é algo que tem que ser pensado. Porém, né, voltando ao que eu disse, o que diz o contrato, né? E se não tem contrato, pior ainda, né? Então, se às vezes ter mandado essa pessoa embora foi melhor pro negócio, é o que tinha que ser feito. Quem é o mal da história aí é quem não estava cumprindo o trabalho. Se tu tá num emprego em qualquer outro lugar Não e tu não importa quem cumpre, seja, se, né? se tu trabalha bem, tu faz a tua parte, e se todos os sócios
fazerem mais do que é pedido, sabe? Por exemplo, teoricamente eu não sou o responsável pelas vendas daqui da Caricanecas, mas se surge uma oportunidade de eu fazer uma venda, eu vou fazer uma venda, vai Com beneficiar o certeza. meu negócio. Se eu não puder fazer um pagamento do boleto e pedir você fazer para mim, Sim. perfeito. Então todo mundo fazendo a mais do que é pedido, não tem, sabe, erro, as coisas funcionam, fluem automaticamente. Então o ideal é determinar as responsabilidades, sabe? Mas acho que cada pessoa tem que se pôr no lugar de eu posso fazer mais do que estão me pedindo, né? Porque sempre, como o sócio ele vai vindo dos funcionários e tal, a responsabilidade chegou nos sócios, aí ele tem que fazer, não tem se tu não vai delegar para um outro sócio alguma coisa, mas tem que ser resolvido, né? Então tem que ser feito dessa maneira. Ou ter contratação maior, né? Mas enfim, mesmo tendo mais funcionários, mais gente trabalhando, né? Cada um vai ter que ter a determinação ainda do que vai ser feito, né? Quem que vai gerenciar os vendedores, quem que vai gerenciar isso aqui, isso ali, né? Então, não importa se a empresa, o quanto ela cresça, a essência vai se manter, né? Vai E, ter que e ter essa divisão. conforme vai crescendo a empresa, que vai surgindo mais vendas, mais pessoas, vai chegando a hora que você tem que ter lideranças, né? Você tem que ter um gerente de vendas, você tem que ter um gerente do chão de fábrica. E às vezes o gerente do chão de fábrica, o gerente de vendas não é o sócio. Às vezes o cara não tem a- o perfil para aquilo ali. Às vezes o cara, ele sabe trabalhar. Por exemplo, um Uhum. dos meus sócios, o cara é excelente trabalhador. Ele pega assim, o trabalho e executa de uma forma rápida e bem feita, assim. Mas muitas coisas ele não tem uma visão de gestão. Então, como eu sei que ele não tem essa visão de gestão, eu tento traduzir para ele da maneira que eu perceba que ele entenda as coisas, mas ele não nem se interessa em aprender, nem se interessa em ir lá ver. Ele se interessa em saber lá no final do mês está ali meu salário, a empresa deu lucro, não deu lucro, porque a gente comenta, né, partilha como que, o que aconteceu na empresa, mas é o perfil dele. Então, às vezes, o cara que é o sócio, que é o gestor, que tem a visão de ampliar o negócio, tem que trabalhar muito isso para chegar para o sócio dele e dizer, ó, você é o cara que cuida do financeiro, mas tu não sabe fazer isso, né? Então vou ter que colocar alguém para fazer isso. Então dizer dessa maneira às vezes tão bruto assim, Não funciona. não funciona. Aí às vezes o cara reclama, meu financeiro não tá funcionando. Ah, então tem que botar alguém. Não, mas quem cuida do financeiro é minha esposa. Não, mas se ela soubesse, então ela não precisaria Não colocar estaria alguém, dando né? problema. Então é bem complicado isso aí. Esses assuntos mais específicos assim a gente vai tratando. Mas já estamos aqui chegando em quase 50 minutos. Rodrigo, o que que você diria para uma pessoa, pensa assim, ó, uma pessoa hoje que ainda não tem um sócio, tá com a empresa num certo nível, seja lá um fisioterapeuta, seja um outro mecânico, como no seu caso, seja um mercadinho pequeno, o que que você diria para essa pessoa para ela buscar num sócio? O que que ela teria que buscar num sócio para ela pensar em crescer essa empresa dela? Eu acho que primeiramente ela tem que se conhecer, saber o que que ela sabe fazer realmente. Às vezes ela é um excelente mecânico, às vezes ela não é, né? Às vezes ela pode trabalhar no meu caso, eu tenho uma oficina, mas eu não sou mecânico. Eu posso ser um dentista, mas eu não sou um excelente dentista, sou um ótimo vendedor. Então eu posso vender muitos negócios, fazer orçamentos e ter um dentista muito bom de trabalho. Mas eu acho que tem que buscar externamente um sócio para crescer, para suprir suas falhas, suprir o que eu não domine ou o que vai me gerar muito, porque eu, por exemplo, para mim fazer um cálculo de preço de coisa para mim é natural, sabe? É fácil fazer. E às vezes para outra pessoa não seja. Então é pegar isso, pegar teus pontos fortes, saber o que é teus pontos fortes e trazer alguém para fortalecer seus pontos fracos. Então é procurar alguém que supra uma necessidade, algo que você não faz, mas em primeiro lugar você tem que admitir o que você não consegue É, fazer, né? se você admitir o que você é falho, saber isso, é Assassino. 90% resolvido o É, negócio. e tem uma outra coisa também que é ter o que eu diria para alguém que está buscando uma sociedade, ou que não está buscando, mas é algo assim que, A se pensar? a se pensar, comece a pensar sobre isso. Uma vez eu vi o Thiago Nigro falando num episódio, ele foi no Flow, no podcast do Flow, e ele fez ao vivo ali, ele já fez uma proposta de comprar uma Da parte do hora. Flow, né? Porque ele não é bobo, né? Ele É, falou, eu prefiro muito mais ser dono de 1% de algo gigante. gigantesco do que ser só eu o dono de algo pequenininho.
Então, abra a mente para uma sociedade. É claro que você não vai se associar com a primeira pessoa que aparecer na sua frente, justamente por isso que nós estamos falando Uhum. tudo isso nesse podcast, né? De levantar essas possibilidades. Mas abra a tua mente e abra as portas da tua empresa para o bem dela, para ela crescer. É muito melhor, como diz ele, você ter 50% então da sua empresa com o triplo do Uhum. tamanho do que se manter com 100% sempre daquele tamanhinho, né? Imagine, vamos falar em valores, né? Vamos supor que hoje você que tem que trabalhar sozinho ou que trabalha em duas pessoas, enfim, você tem lá, você sofre para ter um salário de R$ 3.000. Imagine se você trazer gente e que você vai trabalhar menos, não vai se preocupar com algumas coisas e teu salário vai ser maior ainda e garantido todo mês. Num primeiro momento, que é o que foi o que aconteceu aqui, eu continuei ganhando, entre aspas, a mesma coisa, mas agora eu sei que a empresa tem um caixa, nós temos uma menina que trabalha aqui, e a gente está fazendo muito mais coisas E trabalhando menos, e digamos assim. trabalhando menos, porque dividiu muito. Imagina hoje, para pensar um pouquinho, se voltasse a ser só eu. Fazer o que tu faz, fazer tudo que a Jéssica faz e fazer o que eu faço. De pegar essas três pessoas de novo e voltar a Tu ser não um. consegue absorver. Cara, eu não consigo mais imaginar isso. Tipo, eu não consigo imaginar assim como que eu não tinha uma funcionária antes? Por que que eu tinha tanto medo de pagar uma pessoa a mais? Por que que eu tinha medo de dividir o que era meu, né? Que é a Caraca de Canecas. Cresceu, tá mais que o dobro, mais que o triplo do É, tamanho hoje. as crenças limitantes são bem travam bastante o negócio, então tem que saber diferenciar. Mas fica de dica, analise o que você é, qual que é teus pontos fortes, qual que é teus pontos fracos. Se você conhece alguém que te suplemente nisso aí. Se tu não conhece ninguém, o que busque ajuda externa, então tem consultoria, tem um monte de coisa para Sempre para tem. aprender aí que vai ajudar. Então é isso, galera. Eu acho que para a gente não se estender mais ainda nesse assunto, a gente vai tratar nos próximos podcasts aí alguns assuntos um pouco diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre marketing, sobre ter sites, sobre vendas e outras coisas. Se você está ouvindo isso, se você está vendo pelo YouTube, compartilha isso com um amigo. Se você sabe de um amigo que não tem uma sociedade, tu sabe que ele poderia crescer muito, compartilha essa ideia com ele. Quem sabe tudo que a gente falou aqui seja aquela sementinha que vai crescer na cabeça dele para ele aumentar o negócio. Precisar de dica, procura a gente no Instagram lá, Rodrigo Gomes Santos, o teu tá... O meu Instagram é Jean Antônio Reis. A gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo e também na descrição do nosso podcast no Spotify. Então segue lá que a gente tá sempre postando dicas de vendas, dicas de marketing, dicas de gestão financeira, enfim. Segue lá e É isso aí, fica a dica. galera. Esse foi mais um episódio do podcast Empresa de Verdade. Esperamos ter ajudado, esperamos ter colocado a sementinha da Sementinha do sociedade, sementinha do sucesso e da sociedade na cabeça de vocês. E até o próximo episódio. Terça-feira que vem tem mais. Valeu! Tchau, tchau.